Ora, muito boa tarde. Hoje é uma boina com uma coroa, porque o assunto é monárquico. Mas eu vou tirar a boina, já está feita a parte da boina. Bom, o que é o tema de hoje? O tema de hoje é um tema que eu tinha para falar há imenso tempo e acabei por nunca falar. Deus, pátria, rei. Isto faz algum sentido? Isto fez algum sentido alguma vez? Esta trilogia foi a trilogia que eu recebi quando entrei para a causa monárquica, que tinha eu 17 anos, para a juventude monárquica, e depois a seguir JMP, Juventude Monárquica Portuguesa, e depois, quando fui eleito para uma espécie de comitê central que havia, uma espécie de comitê central que havia na causa monárquica que se chamava, não me lembro agora o nome, qualquer coisa, Conselho Diretivo da Causa Monárquica, onde estavam representados vários movimentos, entre os quais as juventudes monárquicas. Bem, eu era, eles chamavam-me o nosso mascote, tinha 18 anos. Bom, e nessa altura lembro-me do lema que eles distribuíam, tinha as armas reais e por baixo dizia Deus, Pátria e Rei. Isto faz algum sentido? Esta trilogia. E discorri sobre isto. Ora bem, vamos começar pelo princípio. Porque há aqui conceitos que parecem contraditórios. Rei. Vamos começar por rei. O nosso princípio é o rei. Nós só existimos porque há um senhor que iria ser conde, que iria ser o conde do condado portucalense, e não aceitou ser conde e quis ser independente e quis ser rei. O célebre Dom Afonso Henriques. Não era por patriotismo, não era por razão nenhuma, não havia pátria na altura. A questão é, ainda por cima, nem era por herança de sangue. O pai era francês e a mãe era leonesa, portanto, se fosse hoje espanhola, naquela altura não havia espanhola, não havia Espanha, não era leonesa, era de Leão. Leão e Castela é o core da nação espanhola. Portanto, não era português, era meio francês e meio espanhol. Mas tinha um sonho. Lembram-se daquela célebre frase I have a dream. Ele tinha um sonho. Ser rei independente, ser rei de um país maior, ser rei de um país conquistado por ele. Basicamente era isto. E, portanto, nós estamos aqui como portugueses por causa dele. Se não fosse ele, não éramos o que somos hoje. Portanto, a nossa história existe por causa de uma pessoa concreta que quis ser rei. Rei por mérito próprio. Rei por decisão. Rei por rebelião. Rei pela força. Rei porque pelo sangue era príncipe. Bom, e há uma frase do Camões que se aplica a isto, a esta atitude. Um rei fraco faz fraca a forte gente, da mesma forma que, pelo contrário, um rei forte faz forte a fraca gente. É preciso um rei forte, é preciso um dirigente. Sem esse dirigente, nós não existiríamos. E, portanto, esta é a nossa origem. Dir-me-ão, então não há nada de base, não há nada que justifique esta autodeterminação. Bom, razões não há. Há condições mais favoráveis, mas não há razões. A primeira condição mais favorável é a economia. Sabem, eu tenho sempre a teoria que a infraestrutura económica é que determina a superestrutura jurídica e política. Bom, havia um porto de exportação, um porto de mar muitíssimo favorável, que, aliás, dá o nome à terra. É tão importante que o nome do porto dá o nome ao país. Portus Calais, o porto da cal, o porto por onde se exportava a cal. E, portanto, Portugal é isto, é o Portus Calais.
é o ponto de partida mais importante que emblematicamente deu nome ao país. Havia um negócio portuário, cá está a infraestrutura económica, de exportação, de comércio, e havia uma outra condição, que era a condição de rebeldia, a condição de uma tradição de rebeldia. Os célebres lusitanos, nem sequer eram portugueses também, o viriato era daqui, não eram portucalenses, o viriato seria daqui, o sertório acho que era romano, portanto, enfim, nem isso, era um trânsfuga do lado de lá. Mas foram eles que esfiaram a rebeldia, traídos ambos os dois, traídos. Bom, os lusitanos eram um povo terrível. Não sei quem é o autor, já havia atribuído a Júlio César, já havia atribuído a Homero, não é nenhum deles, não sei quem é. Há um autor célebre que diz a seguinte frase: e no fim da marca hispânica, da Península Ibérica, a marca hispânica do Império Romano, naturalmente, existe um povo de pequena estatura, em que os homens usam trança e, eu estava lixado, e mostram a sua alegria atirando as mulheres ao ar. E têm uma particularidade: não se governam nem se deixam governar. Eram os nossos antepassados. Os nossos antepassados que eram naturalmente descendentes dos iberos, que eram descendentes dos celtas mais iberos dá celta-iberos, como sabem, ou dos visigodos que aqui vieram invadir o país, ou dos romanos, não é? Porque também eram híbridos dos romanos, de alguns fenícios, sobretudo a nível litoral, cartagineses, que se situavam sempre na orla costeira, nas comunidades pescatórias e marítimas, não é verdade? Em alguns, bastantes, vândalos. E, portanto, há poucos alanos, muito poucos. Os alanos foram trucidados pelos vândalos. Portanto, judeus, já havia judeus, já havia judeus na Península Ibérica. Não se esqueçam que no tempo de Cristo, logo a seguir à morte e ressurreição de Cristo, vem para cá o primo apóstolo e primo de Cristo, aliás, da mesma casa de David, que, como sabem, os apóstolos depois foram enviados, cada um para seu lado, para evangelizar. E a nós coube-nos São Tiago. São Tiago, que chegou aqui com alguma dificuldade para converter os judeus da Península Ibérica. Arranjou discípulos, esteve aqui uns anos, arranjou discípulos, às tantas quis ir embora, e é a primeira bilocação e aparição de Nossa Senhora na história do mundo, que é a célebre Virgem del Pilar de Saragossa. Quando ele já estava para desistir, disse: bem, vou-me embora, estes tipos não querem nada disto, vamos-nos embora daqui. E foi Nossa Senhora que lhe apareceu, ainda era viva, portanto chama-se isto uma bilocação, e apareceu-lhe a dizer para ele não se ir embora, porque ele tinha que deixar aqui uma igreja montada. E esses dois apóstolos foram os primeiros 12 bispos que ele deixou na Península Ibérica. Presume-se, isto vale o que vale, que um deles ficaria naquilo que vem a ser a Arquidiocese de Braga. Brácara Augusta era uma enorme cidade romana, e um centro fundamental, e, portanto, sem dúvida nenhuma, que a Brácara Augusta teria tido, inexoravelmente, um bispo desde há muitos séculos. Bom, e, portanto, é este melting pot que vai dar origem à nossa existência. Nós somos os descendentes desta realidade
misturada. É claro que falta explicar que, pelo meio, devemos a nossa existência aos cruzados. Eu já falei disto quando falei da expansão portuguesa. A conquista de Lisboa aos mouros está muito bem explicada num livro feito por um desses cruzados. A única coisa que não é clara é o nome dele. Osberto, Ansberto, Osborne, não interessa. Mas enfim, há um cruzado que deixa um relato bastante pormenorizado sobre a conquista de Lisboa aos mouros. Foi publicado já muitas vezes. Lembro-me que, suponho que a primeira edição é do tempo do Estado Novo, portanto já há muitas décadas que existem edições sobre esta obra, A Conquista de Lisboa aos Mouros. Vale a pena ler, eu li com muito agrado, lê-se com muito agrado, é muito fácil de ler e é muito explicativo. Bom, estes cruzados que passavam por aqui para a Terra Santa ajudaram-nos a conquistar até Lisboa e até Santarém. E, portanto, não há, num sentido cultural, uma pátria que se imponha pelo princípio da autodeterminação, uma vez que o país estava invadido pelos muçulmanos e era resultante deste melting pot que às tantas também se harmonizou com os muçulmanos, chamados moçárabes. Havia moçárabes em Lisboa, como havia em Toledo. Os moçárabes eram cristãos que conviviam subordinadamente com os muçulmanos, pagando tributos. Bom, e esta é o que há, esta é a origem que há da pátria. E a primeira dinastia, que é uma parte-chave da nossa existência, resulta da impossibilidade de conquistar terreno aos vizinhos, quer para norte, para a Galiza, quer para o lado, digamos, de Castela e Leão, e, portanto, havia uma única salvação, que era ao longo do Guadiana, entre o Guadiana e a costa, conquistar até ao Algarve, como assim se fez. Isso é a tarefa da primeira dinastia. E só a partir daí é que há uma terra nossa. É que há uma terra nossa, o princípio da pátria, que a Natália Correia chamava mátria. Eu estive muitos anos ao lado dela, porque ela era deputada do PSD, eu também fui, e, portanto, sentava-me ao lado dela porque ela é uma pessoa muito interessante, embora não tivéssemos nada, ideias convergentes, mas pessoas inteligentes podem falar, não é assim? E ela era uma pessoa inteligente, e eu também não sou estúpido, portanto, foi muito proveitosa a conversa com ela. Esta ideia da pátria é uma ideia que, de alguma forma, é pagã. É pagã. Porque este conceito de pátria arcaico, conceito arcaico de pátria como terra nossa, terra nostra, existe em inúmeras culturas. E a ligação que se faz à pátria é, de certa forma, uma relação animista. Isto é a terra de onde nascem os nossos antepassados e aonde são enterrados os nossos antepassados. É através deste ciclo de nascimento e morte na terra que a terra adquire um estatuto quase de pessoa coletiva. E, portanto, esta ideia de pátria é uma ideia que, de alguma forma, é antagónica não só da evolução histórica do rei, aquilo que eu vos acabo de dizer, como da lógica cristã que vem a seguir à queda do Império Romano, que é a da República Cristiana, em que a pátria jurídico-religiosa é o papado, é a República Cristiana. E, portanto, uma apela a uma ideia
quase que transterritorial, não vou chamar transnacional porque ainda não havia nações no sentido em que há hoje, mas transterritorial, e a outra apela a uma ação perfeitamente individualizada numa dinastia liderante. É daqui, desta convergência que nasce o nosso país. A ideia de pátria foi, aliás, usada muitas vezes, por isso é que é uma palavra equívoca, não é? O que é isto da pátria? Há uma pátria de direita e há uma pátria que eu diria que era de esquerda e passou a ser do centro, que é a pátria contra a religião e contra o rei. O patriotismo dos Estados Unidos da América. We the people. O patriotismo da Revolução Francesa. Allons enfants de la patrie. Allons enfants de la patrie. Isto é o hino, a Marselhesa, o hino revolucionário. A pátria das revoluções liberais. A pátria da Revolução Socialista. Não é? A pátria de todos os operários. Tudo isto fala de pátria. Uma terra sem amos, a Internacional Socialista. Portanto, esta ideia de pátria é uma ideia de pátria contra a monarquia e, em certa forma, contra um certo poder institucionalizado, por um lado, hierárquico, independente da vontade eleitoral, digamos assim, por um lado, e é independente de Deus. Não precisamos de Deus para nada. A pátria é prefigurada a seguir à Revolução Liberal como uma figura feminina, uma figura majestosa, possante. Normalmente eram umas mulheres entoiçadas, não eram mulheres magrinhas. Aquela figura mítica que antecede a figura da República, da Marianne, da nossa República, aquela figura também mítica, que está num vulto de uma mulher. Esta figura é, de alguma forma, a corporização daquilo que é a ideia que está por trás, que é: nós não precisamos de reis, nós não precisamos de Deus, nós fazemos a nossa própria pátria. Esta pátria... E, portanto, esta trilogia, Deus, Pátria e Rei, é uma trilogia dialética. É uma trilogia dialética. Se há uma aliança óbvia entre Deus e o Rei, não é óbvio que haja uma aliança entre esses dois e a pátria. O conceito de pátria pode ou não ser deslocado. E por isso é que os senhores reparam que o Dr. Salazar não gostava muito de usar a palavra pátria e usava um sucedâneo da palavra pátria, que é a palavra nação. Nação. Ora, nação é também um conceito equívoco, porque não há um conceito de nação, mas há pelo menos duas grandes correntes de nação. Uma corrente objetiva, em que a nação se impõe às pessoas, e uma corrente subjetiva, em que a vontade escolhe a nação. A corrente objetiva é aquela em que a etnia, a raça, a geografia, o património imaterial, a língua, a cultura, a música, os costumes, os usos, determinam a nação. Eu pertenço a esta nação porque nasci neste ambiente, porque nasci neste povo. Como por exemplo os ciganos, como por exemplo os judeus, como por exemplo as tribos africanas, as tribos americanas. Eu não posso, por mais voltas que dê, dizer assim: olha, eu gostava muito de ser judeu ou gostava muito de ser cigano, se não preencher as condições de alguma forma de nascimento necessário. Não é? Não é possível. Nem se deixa de ser. Nem se deixa de ser, não é? Aquele indivíduo é cigano. Eu lembro-me de um célebre futebolista, não vou dizer nomes, português, não é? Que dizia: o tipo é muito bom e tal. E é cigano. Mesmo que ele não queira, vai ser sempre cigano. Para ser judeu, é preciso nascer de mãe judia.
mãe, de avó materna, bisavó materna. Não é preciso acreditar em Deus. Não é preciso nascer em Israel. Não é preciso... Não. É preciso nascer de mãe judia. Portanto, é uma condição objetiva. Não objetiva. Ou nasce ou não nasce. É assim. A nação subjetiva é diferente. Depende da vontade. Quem define isto pela primeira vez é um indivíduo, enfim, um pouco iluminista para meu gosto, mas um homem inteligente chamado Ernest Renan. E Ernest Renan usa o exemplo da Suíça e diz assim: falam 5 línguas, as montanhas ocorrem pelo país todo, os rios, os lagos, a neve, e nada disto divide, porque a Suíça é uma nação, porque quer ser uma nação, porque exige ser uma nação, porque decidiu ser uma nação. E diz Renan, nação é um conjunto de pessoas que reconhecem um passado comum, reconhecem uma problemática existencial comum no presente e querem-na resolver em conjunto. Isto é que é uma nação. Portanto, a nação subjetiva. Mas são incompatíveis? Não necessariamente. Não são necessariamente. Eu até diria que ambas coexistem, mas uma prefere à outra. Isto é, há nações que são predominantemente objetivas, os ciganos, etc., os judeus, e nações que são predominantemente subjetivas, que é o caso, por exemplo, da Suíça ou até de Portugal. A corrente objetiva foi quem deu origem ao racismo, como é óbvio, não é? Exageraram na dose. Agora, é errado dizer que foram os alemães. Calma, não foram os alemães. Talvez a maior contribuição seja francesa. Mas eu vou citar nomes que só tangencialmente é que serão alemães. O grande Gobineau, Essai sur l'inégalité des races humaines, que é o livro precursor desta brincadeira toda, ensaio sobre a desigualdade das raças humanas. Stuart Chamberlain, As Origens do Século XIX, escreveu em alemão ainda por cima, o gênio teutónico, que caldeou a herança greco-romana, o gênio teutónico. Era inglês, não é? Otto Amon e Vacher de Lapouge, bom, que estabeleceram as leis racistas de Lapouge-Amon. Bom, mas claro que também havia alemães. O célebre idealista Johann Gottlieb Fichte, não é? Reden an die Deutsche Nation, discursos à nação alemã, publicados durante a ocupação francesa da Alemanha, que diz que a nação alemã é superior à nação francesa por causa do seu eu subjetivo, o Volksgeist, o eu espiritual. A nação alemã tinha um eu espiritual, enquanto a outra só tinha uma existência histórica. Ou o célebre Rosenberg, que foi inspirador direto do Hitler e do Terceiro Reich. Nós cá também já tivemos alguém, temos que ter, lembro a figura célebre do Dr. Mário Sá, com 2 A's, Sá, Mário Sá, que escreveu A Invasão dos Judeus, que pertencia a esta filosofia. O Dr. Salazar não falava de pátria, falava sobretudo de nação. Portugal é uma nação com muitas raças, mas uma só nação. Uma só nação. A nação do Dr. Salazar era uma nação subjetiva, era uma nação de vontade. Nós queremos, nós é que fazemos a nação. E de facto, a nação portuguesa foi, em grande medida, uma nação subjetiva. Basicamente, e ele dizia de outras maneiras, Portugal vai do Minho a Timor. Do Minho a Timor. Muitas raças e uma só nação. Bom, esta lógica, é claro, era justificativa para o Império, a ideia era justificar o Império,
mas, em certa medida, tinha um fundamento. Havia uma nação que tinha sido feita durante séculos, 8 séculos de história, com a endogamia. Hoje há uma genética distintiva, ainda há, não é? Agora com esta malta toda que impingem cá para dentro, qualquer dia deixa de haver, mas há uma genética distintiva de Portugal para a Espanha, não é? É tão claro como isto, já não digo para o resto. Portanto, em certa medida era uma nação sintética e sincrética, mas sobretudo sintética, com um império que tentou, durante 4 séculos, a sua integração. Bom, foi uma integração incompleta, mas havia muitos portugueses claros de outras raças. Lembro-me, por exemplo, do célebre tenente-coronel Marcelino da Mata, era um português absolutamente... Ou Eusébio, não é? O grande futebolista Eusébio. São pessoas que pertenciam à nação portuguesa, que eram bandeiras da nação portuguesa e eram africanos. Bom, a questão da relação entre o Estado e a nação dá uma aula alternativa, mas direi que há Estados nacionais, o Estado corresponde a uma nação, Estados com várias nações dentro, grandes Estados africanos, a própria Espanha, a África do Sul, não é? Enfim, e tantos outros, nações repartidas em vários Estados, como a nação árabe, a nação russa, a Coreia, o Vietnã, como já foi, a Alemanha, como também já foi, Estados sem nação, a antiga Ordem de Malta e o Vaticano, ainda hoje, e nações sem Estado, como o Kurdistão. Bom, isto não interessa, isto é uma aula. Só que é preciso perceber o seguinte: o exercício prolongado de uma determinada soberania, de um determinado poder político, continuado sobre um determinado território e sobre uma determinada população, gera uma nação. Gera top-down, um sentimento nacional. E o contrário, a não assimilação de minorias étnico-culturais tende a provocar movimentos de autonomia, independência e de conflito que são geradores de fracionamento. São geradores de fracionamento. A invasão migratória de larga escala provoca o caos subversivo. Foi o que aconteceu com o Império Romano, foi o que aconteceu na Península Ibérica com a invasão muçulmana. Portanto, há aqui conceitos diferentes que vale a pena explorar e com isto para já acabo. Em primeiro lugar, quando se fala de integração não se está a dizer nada. É preciso, como dizem estes patetas hoje em dia, criar uma política de integração. Isso é bullshit. Bullshit. O que é que isso quer dizer? Há 2 políticas autónomas e incompatíveis. A política de tolerância, que gera o multiculturalismo, como por exemplo, na Escandinávia ou no Reino Unido. Vamos deixar que as culturas subsistam em paralelo dentro do mesmo Estado, mesmo que sejam antagónicas. Ou a política da assimilação, foi aquilo que nós praticamos sempre, que é, quem quiser ser português, vive como português, come como português, fala como português, veste-se como português, assume a nossa língua, assume os nossos costumes, assume o futebol e a bandeira e o hino e as forças armadas e a culinária e as regras de cortesia social. A assimilação é isto. É isto. E é isto que o projeto globalista quer destruir. O projeto globalista tem como objetivo acabar com os Estados, acabar com as nações, até acabar com as pátrias, que vêm, como viram, do liberalismo, e criar uma espécie de federação neodespótica, gerida pela burocracia, ditatorial, regulamentária, controladora, invasiva da privacidade, em que o indivíduo tem uma única saída, que é a alienação, o consumismo, a obediência e a ausência de sindicato. É que o Estado também é o sindicato da nação. Muito obrigado, meus senhores, aqui tem a minha opinião e até breve.